Bom dia! Hoje a gente vai entender melhor e relembrar alguns conceitos do livro Cemitério dos Vivos. Ele é escrito pelo autor Afonso Henrique de Lima Barreto, e é mais conhecido por seu sobrenome, Lima Barreto. A obra ela é escrita no segundo período de internação do escritor, no Hospital Nacional de Alternados, no Rio de Janeiro. Foi escrita entre períodos de dezembro de 1919 até fevereiro de 1920. E o livro é de referência autobiográfica. E o romance ele revela a personalidade do autor, revoltado com os preconceitos que sofria na época. Ele expressa isso através do personagem principal do livro, Vicente Mascarenhas, cuja vida, tanto do personagem como a do autor, também é marcada por várias tragédias pessoais. E o livro ele contém 5 capítulos, um último capítulo, o quinto, inacabado, já que ele morreu antes de conseguir terminar o livro. Bom, a história começa com um funcionário público, Vicente Mascarenhas, encontrando sua futura esposa, a Efigênia, os quais eles têm gostos em literatura em comum. Com isso, eles casam-se, ela por estar apaixonada e ele por conveniência. Eles têm um filho juntos, um menino, o que traz muito desgosto para ele pelo seu filho ser analfabeto. E também a sua mulher acaba morrendo aos 25 anos. E além disso, ele tem que cuidar da sogra que é doente. Com esses problemas todos, ele começa a enlouquecer e começa a beber, o que leva à sua primeira internação. Após ele sair do hospício, ele volta a beber, o que leva à sua segunda internação. Dentro do hospício, ele faz fortes críticas. Uma das principais é que ele aponta que basicamente a população do hospício é composta por negros e pobres. Com isso, a história não é concluída, o livro não tem fim, pois ele morre antes de poder finalizar esse livro. Por trás desse enredo, o livro apresenta várias críticas à sociedade, sendo a principal delas referente à desigualdade apresentada pelos ricos, ou seja, os mais poderosos, acima de todo o resto, principalmente dos pobres e negros, que são humilhados e recolhidos aos hospícios. O autor cita também a xenofobia presente em todo o país. Além disso, demonstra reflexões sobre o conceito de loucura, apresentando não somente como um estado psicológico, e sim como um possível resultado de experiências vividas, bem representadas no personagem principal, demonstrando que o julgamento feito a essas pessoas nessa condição é imoral. O autor aproveita todos esses assuntos para refletir sobre a situação brasileira, diferentemente de outros artistas da época, que focavam somente em trazer ao Brasil o que fez sucesso na Europa. Uma das críticas da obra O Cemitério dos Vivos que se associa com a realidade brasileira é o fato de haver um alto preconceito racial no país, o que pode ser demonstrado, por exemplo, com dados do Ibope em 2019, que mostraram que 73% das pessoas negras e das pessoas pardas que foram entrevistadas em São Paulo acreditavam que esse racismo se manteve ou aumentou com o passar do tempo. Outra crítica também feita pelo autor, que também pode se relacionar com a realidade do país, é o fato de haver um alto preconceito contra pessoas pobres. Um exemplo disso ocorreu em abril desse ano, que foi em Mato Grosso, quando um morador de rua foi agredido por 2 empresários. Lima Barreto também demonstra na sua obra que há diversos conceitos de loucura, o que também ocorre muito na sociedade, pois a falta de conhecimento que algumas pessoas apresentam faz com que muitas pratiquem esse ato de preconceito contra os que sofrem com essas doenças mentais, pois associam muitas vezes isso à loucura. Esses problemas psicológicos também se relacionam com a dependência alcoólica, que é muito mostrada no livro. Isso é muito ligado com a sociedade brasileira, até mesmo com a população mais idosa, segundo o clínico geral Paulo Ouzon. Além disso, o livro também retrata em casos de xenofobia, o que também é muito relacionado ao Brasil, já que, por exemplo, em 2015, as denúncias desses casos de xenofobia no Disque 100 aumentaram em 663% no país.
O livro Cemitério dos Vivos foi publicado 50 anos após a morte de Lima Barreto. Se tornou bastante popular na sua venda, pois os leitores, quando observavam seu título, ficavam curiosos do que se tratava. Além disso, outro fator que aumentava as vendas e a popularidade era sua história impactante, que comovia a sociedade sabendo de sua vida triste e difícil, divulgando para mais pessoas o ocorrido. Com tudo isso, dá para perceber que essa obra é um grande marco na cultura brasileira, apresentando a visão na época em meio de uma história que, mesmo não terminada, continua tendo repercussão, sendo discutida em salas de aulas e cobrada em vestibulares. Enfim, uma obra literária que continua viva mesmo décadas após seu lançamento, encontrada enterrada sob o nome de Lima Barreto e sua Biblioteca Nacional, um verdadeiro cemitério dos livros.